Olá, Elais e Elaias! Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje o filme da vez é um terror curioso distribuído pela dona Netflix que vocês me pediram tão muitoso que eu tive que dar uma sacada pra ver qual é desse projeto. Seguinte, pessoal, agora tá tendo um conteúdo adicional no meu Insta. Eu vou bater um papo com vocês sobre algumas questões que vocês levantarem aqui nos comentários. Geralmente vai ser no dia seguinte que eu lançar um vídeo aqui no canal ou 2 dias depois. É só então procurar lá nos stories ou então na aba de destaques que eu devo deixar pelo menos um mês depois que eu lançar. O meu Instagram não tem segredo, não tem mistério, é Otávio Uga. Não é Gaia, não é Galho, não é Gás, é Uga. Só me procurar lá pra gente bater esse papinho. Assim sendo, vamos logo ao que interessa e simbora. A coisa que esse filme mais quer é likes? O melhor critério pra amizade é laia? Se o protagonista desse filme fosse rico e gaúcho, ele seria elite? Tudo isso e muito mais agora. Para evitar se expor ao ambiente normal, um molecote que sofre de uma alergia rara vive enclausurado numa bolha, só podendo sair se tiver todo coberto. Em busca da cura, seus pais levam ele para um laboratório especial onde o moleque passará por um controverso, mas promissor tratamento. No entanto, logo o pivete começa a desconfiar que algo não parece muito certo naquele lugar. Assim que eu terminei de assistir a Eli, entendi perfeitamente o porquê desse filme ter despertado tanto interesse de boa parte de vocês para que eu dedicasse meus 2 dedinhos de prosa aqui. Porque eu creio que esse seja um daqueles projetos que tendem a deixar a gente confuso em relação aos nossos próprios sentimentos. Dá até pra gente gostar, pois tem um desenrolar simpático, mas tem alguma coisa que desce meio azedo, sabe? Pelo menos comigo foi assim. Se você sentiu mesmo, tamo junto. E igualmente junto, vamos lá tentar decifrar o motivo para esse filme ter despertado esse sentimento ambíguo na gente. A primeira coisa que chama a atenção é a premissa. Assim como boa parte dos filmes de terror e suspense que a Netflix produz e distribui, tem uma proposta significantemente diferente e curiosa. O problema é que, assim como boa parte das produções de gênero com o selo Netflix, esta também dá algumas escorregadas no quiabo quando passa a desenvolver o enredo. E assim, para cada mérito, tem um detalhe que tira alguns pontinhos do resultado final. Pois bem, após um ponto de partida de fácil absorção, um molequinho com uma doença rara de pele sendo levado a um tratamento em um laboratório especial isolado, a trama passa a investir num desenvolvimento repleto de mistérios para seduzir o espectador pelo encasquetamento. Funciona? Bom, por um lado, a pulga que o filme coloca atrás da nossa orelha é sim um convite pra gente tentar desvendar os segredos do lugar. Por outro, a forma como esse filme às vezes faz esse convite é irritantemente óbvia. Por exemplo, ao frisar nas enfermeiras se comportando de forma suspeita ou em um vulto se escondendo nas sombras, é como se a narrativa tivesse desesperada para mostrar as pistas dos seus mistérios, como se gritasse: Olha pra isso, mas que coisa estranha, né? É muito suspeito, não acha suspeito? Olha direito, é muito suspeito. Eu, se fosse você, começaria a desconfiar dessa suspeita tão suspeitica. Em vez de deixar as coisas virem naturalmente para que a gente constate tudo sozinho, né? Tipo, tá, deixa eu assistir aqui o filme do meu jeito, não precisa empurrar na minha cara as suas pistas, não. Na verdade, é até mais rico narrativamente quando o filme não deixa tão na cara. E então, com um contexto instaurado, a particularidade da premissa vai dando lugar a um desenvolvimento cada vez mais prosaico. O lance de faça um desejo é um exemplo de uma tentativa adolescente de buscar a nossa aproximação, enquanto também tenta criar uma marca própria, mas não cativa. É algo que vem sem propósito narrativo ou dramático e sem qualquer desdobramento minimamente marcante ou relevante, então acaba soando como algo gratuito, chato e que, por mais breve que seja, empaca o andamento da trama. E como terror, o filme até funciona, mas também não demora pra cair naquelas fórmulas de filmes de assombração. Ah, Otávio, você tá dando spoilers do filme? Não tô dizendo que é ou não assombração, tô dizendo que segue as fórmulas desse subgênero. O barulho, zumbido, chiado ou respiração que faz o personagem virar o rosto lentamente, ou igualmente lento caminhar com a mão esticada pra desvendar algo. A trilha sonora que sobe, 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 some para anteceder o susto, aparições que surgem, somem, e aí dá uma pausa para elas surgirem de novo e dar aquele sustão. Novamente, eu admito que algumas dessas coisinhas até começam genuinamente arrepiantes. Eu mesmo tive umas 2 geladas na espinha que
Eita, mas não demorou pra eu começar a me perguntar, tem mais nenhum truque na manga não, além dos já tão usados e abusados? Não que o diretor não tenha habilidade pra trabalhar dentro desse gênero, ele tem sim, apresenta um correto uso de lentes, uma composição de cena caprichada e com um charme que se destaca, prioriza planos mais longos pra prolongar a tensão. Só é uma pena que esse trabalho polido seja em prol de sequências tão clichês sem que ele pareça perceber. Basta ver como o filme trata cenas de terror com espelho, mostrando e escondendo as visões sem qualquer subversão de expectativa, como se isso fosse a descoberta do século. Aqui, dentro do filme, isso é repeteco, imagine no gênero. A revelação do espelho é um dos maiores clichês do terror. E quando começa a ser usado e abusado demais, cansa, né? E não deixa de ser engraçado o fato do guri brincar de esconde-esconde com as visões que esbanjam timidez porque só aparecem se tirar a luz de cima, se olhar através do espelho ou se o espelho tiver embaçado. Ainda assim, muito me agrada que o suspense seja trabalhado através da dúvida sobre o que diacho está acontecendo com o guri. Estaria ele sendo atormentado por fantasmas? Ou não passa de alucinação? Ou talvez, quem sabe, os dois? Ou alguma terceira coisa? Aquelas pessoas têm boa índole e estão querendo tratá-lo de verdade? Ou tem algum interesse escuso por trás? Então a confusão que gera na gente é funcional para manter a gente interessado. Mas novamente é algo que eu gosto com ressalva, já que nem sempre a direção sabe trabalhar essa confusão muito bem, por nem sempre conseguir construir situações e fazer os personagens agirem de um jeito genuinamente ambíguo. Em vez disso, em muitas ocasiões aqui, as pessoas agem com um claro propósito de forçar o nosso entendimento ora para um lado, ora para o outro, o que deixa uma impressão de trapaça no ar. E os realizadores fazem isso certos de que no final a gente só vai lembrar das intenções, posturas e comportamentos que encaixam na revelação. Mas não é bem assim não. Se já é possível se incomodar ao longo do filme ao constatar que a narrativa claramente está tentando nos enganar, no final então, fazendo uma retrospectiva mental, dá para lembrar de muita coisa que não condiz de jeito nenhum. É até curioso esse vídeo vir logo em seguida ao de Parasita, no qual eu tanto elogiei seu sistema de pista e recompensa. Eu elogiei até o fato do filme usar a previsibilidade de uma coisa misturada com pistas falsas para mascarar as pistas daquilo que queria esconder de verdade. Pois no caso de Eli, este se embanana completamente no sistema de pista e recompensa. Primeiro, chama atenção demais para as pistas, que sim, são úteis para a revelação final, mas nem sempre encaixam também assim. E não é que trabalhe com pistas falsas também, mas usa pistas, na verdade, mentirosas. Qual a diferença? É que pistas falsas encaixam no contexto geral, mas não tem desdobramentos. É tipo uma cortina de fumaça, mas que faz sentido. Pistas mentirosas têm relação direta com os desdobramentos, mas não fazem sentido. O único propósito é enganar o espectador, e da pior forma, trapaceira. Ah, outra coisa, para um filme tão apaixonado por trapaças narrativas, claro que não podia deixar de fora uma enorme recorrência de pesadelos e alucinações, que é um recurso que, se usado no piloto automático, costuma me irritar porque simplesmente cancela a cena que a gente acabou de ver, para manter a dúvida em torno dos seres sobrenaturais acesa na marra. Eu não sei quanto a vocês, mas esse tipo de recurso, quando usado em demasia, me faz sentir que eu tô desperdiçando o meu investimento emocional. E para completar a última bateria de atributos com ressalvas, temos o certeiro terceiro ato, que funciona muito pela inventividade se a gente desapegar de tentar encaixar cada coisinha da trama. Olhando pela perspectiva do todo, é uma saída interessantemente intensa, com um certo quê de subversiva e que dá liga de forma geral, sabe? Mas, como eu disse que teria ressalva, parece surgir de repente e ainda se conclui de maneira precipitada. Não que seja ruim, o que acontece é que quando o terceiro ato chega e a história finalmente emplaca, o roteiro salta pro clímax e quando a trama tá empolgando e chegando a algum lugar, o filme se conclui. Tá maneiro, tá curioso, tá interessante, mas é como se o filme tivesse com pressa de acabar. Veja que o problema não é nem a ideia em si que vem à tona no terceiro ato. Isso eu achei uma surpresa topster mega flyster. O problema é que a ausência de boas pistas plantadas ao longo do desenvolvimento a tempo de germinar e crescer para dar frutos na hora certa, deixou a revelação chegando meio que de supetão, abrupta, jogada e aleatória. Não é, mas parece. Felizmente deu liga, pois fez sentido. Repetindo,
se a gente ignorar certos detalhes. E aí, para poder desfrutar disso, vai depender do quanto esses detalhes são relevantes para você. O molequinho que interpreta o Eli tem bastante força para segurar a história. Ao caminhar com os bracinhos para baixo, dá um toque esperto que ressalta sua insegurança. Pessoas mais confiantes tendem a ser mais expansivas e expressivas, mas como ele tá há 4 anos enclausurado numa espécie de bolha, esse seu comportamento travado faz total sentido. Quanto à voz, curiosamente, ele já carrega uma inflexão mais firme. Se foi algo intencionado pelo ator para dar um significado X, eu não sei, mas no mínimo foi um acerto de escalação. Explicar como e por que me faria entregar detalhes demais. Então digo apenas que essa firmeza vocal tá de acordo com o panorama geral do personagem. E claro, foi um baita acerto de escalação também porque o Pivete manda muito bem na verdade cênica. Já o resto do elenco tem presença, o que não significa necessariamente que tem força sempre. Max Martini é uma espécie de Bryan Cranston com menos rugas e menos carisma, mas convence com um sentimento engolido. Já Kelly Reilly aparece frequentemente perdida e meio mosca morta. É uma atriz que até consegue esboçar expressividade, mas isso sempre parece exigir um esforço danado da mulher. Já que, na maior parte das vezes, o que domina na sua interpretação é a cara de poste intercalada com a cara de E vai chorar, é? E Lily Taylor é levada pelo roteiro e direção a fazer da sua personagem alguém extremamente aborrecida. Era uma personagem com tanto potencial para ser estupenda, mas o desregulamento das instruções que buscam enganar o público acabaram prejudicando a performance dela. No meio desse balanço pra lá, balanço pra cá, apesar de tudo, eu não consigo desgostar de Eli. Traz a iniciativa de dar umas boas viajadas na premissa, por mais que dê seus escorregões, ao menos tem uma narrativa dedicada a manter o espectador atento por toda a duração. E seu fechamento, por mais que não amarre todas as pontas que criou e deixe evidente que houve muita coisa introduzida trapaceiramente só pra nos confundir, não deixa de ser interessante o bastante pra fazer a gente acabar a sessão com um pensamento de Vi uma coisa diferente aí. E esta é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de amigo? Hein? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Peguei um sol sem protetor solar. Menino, tá ardendo, tá uma coisa. Ouch.